Irmãos, vamos meditar a respeito da unidade da igreja. Há algum tempo atrás, esse tema foi definido e durante esse mês de dezembro a gente vai meditar em torno da questão da unidade da igreja, como a igreja é unida, nós somos um em Cristo. E isso eu acredito que é uma coisa que está muito claro para todo mundo, né? A unidade da igreja, ela é realizada em Cristo. Então, meditando a respeito da unidade da igreja, a gente vai passar pelo texto bíblico e a gente vai entender 4 coisas, que é o nosso plano da meditação de hoje. Em primeiro lugar, todos nós precisamos promover e manter a unidade da igreja, com o objetivo de dar testemunho, e conforme a gente vai ver, para que todo joelho se dobre a Jesus e confesse o nome de Jesus. Em segundo lugar, como que a gente faz essa missão? Como é que a gente se engaja nessa tarefa, né, de manter e promover a unidade da igreja? Em terceiro lugar, a gente vai ver qual é o principal obstáculo à unidade da igreja. E, por fim, qual é a resolução que a gente tem que tomar, o que a gente tem que resolver na nossa vida para que a unidade da igreja seja desenvolvida e mantida por nós. Então, vamos logo para a palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse a leitura de Filipenses capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 ao 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Vamos lá, Filipenses 2, de 1 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um texto forte, um texto poderoso, um texto que os mais brilhantes teólogos já se debruçaram, sobretudo no tema aqui que aparece do esvaziamento de Cristo, que é referido como o tema da kenosis, que é o termo grego para esvaziamento, mas fiquem tranquilos, não vou cansar ninguém com elucubrações teológicas aqui. Fiquem tranquilos. O texto aqui é interessante. Uma pequena nota, como ao estudar esse tema e procurando na palavra de Deus orientações sobre a unidade, se você quer assim, uma série de orientações práticas diversas,
depois você lê Romanos 12, que é um texto que em alguns dos seus pontos está quase que em paralelo aqui a Filipenses capítulo 2, tá bom? Então fica só como uma nota de rodapé, depois você lê Romanos o capítulo 12. Mas vamos lá, o verso 1, vamos destrinchar o texto, entendendo o recado que ele nos dá, a orientação que ele nos dá a respeito da unidade da igreja. Logo no verso 1, ele já diz, se por estarmos em Cristo, aqui já é uma expressão de unidade da igreja com Cristo. Se por estarmos em Cristo, nós poderíamos até entender, uma vez unidos em Cristo, é como se Paulo concluísse logo em seguida, temos motivação, temos exortação de amor, temos comunhão no Espírito, temos profunda afeição e compaixão. Esses são os pressupostos que ele estabelece aqui, não da mente dele, mas pela própria experiência com Cristo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então, olha o pedido dele no verso 2, completem a minha alegria. Ou seja, Paulo faz um apelo aos filipenses dizendo assim, querem me deixar mais alegre ainda? Querem me deixar mais alegre ainda? Então completem a minha alegria fazendo o seguinte, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esse aqui é um recado maravilhoso, uma orientação divina para que a igreja mantenha a unidade, para que a igreja promova a sua unidade. Quando ele diz todas essas expressões aqui, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, deve ficar muito claro para cada um de nós que todas essas expressões são expressões de unidade. Na igreja não pode ter divisão, porque nós temos um só Senhor, é um só Espírito, um só batismo, um mestre, uma só palavra, um só nome, sobre o qual todo o joelho se dobrará, que é o nome de Jesus. Então, a igreja tem toda uma convergência de modo de pensar, amor, né, as disposições dos afetos, um só espírito, uma só atitude, tudo aquilo que pensa, que faz, em Cristo Jesus. Nossa convergência está toda em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de unidade da igreja, é importante que a gente tenha a certeza e a firmeza na palavra que isso não é uma possibilidade que nós realizaremos, não. Isso Jesus já fez, essa é uma obra de Jesus. O vínculo da perfeição, que a palavra fala, que Paulo fala num outro contexto, é o amor de Cristo. Então, em Cristo, essa obra já está realizada. Cabe à igreja promover e manter a unidade. Nós tomamos parte nessa obra, embora ela já esteja realizada por Jesus Cristo. E aí, no verso 3, a partir do verso 3, ele é como se ele estivesse rebatendo cada uma dessas orientações, né? Ou melhor, completando cada uma. Como é que vocês vão completar a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar? Como assim o mesmo modo de pensar? Vai ter que todo mundo ter a mesma opinião sobre time de futebol? O pessoal já começou a ficar vermelho e preto aí. Ó. Não. As outras coisas não importam, né? Foi uma piada. Né? Só os flamenguistas entenderam, mas eles devem ter ficado quietinhos por causa da humildade. Tudo bem. Tenham o mesmo modo de pensar. E no verso 3 ele diz como? Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Quando Paulo diz que a gente precisa ter o mesmo modo de pensar,
ele está se referindo às nossas intenções. Ele não está se referindo aos nossos gostos e opiniões que podem divergir, mas ele está falando das nossas intenções, das intenções do coração, daquele modo de pensar que é assim, a base daquilo que você vai fazer. É o teu pensamento que logo depois vai se transformar em ação. E aí ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Você não pode desejar algo para promover a si mesmo, única e exclusivamente. Você não pode fazer as coisas, pensar as coisas por vaidade. Mas tem que ter, mais humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Então, no nosso modo de pensar, a gente precisa incluir desde o início, desde as nossas intenções, o nosso próximo, o nosso irmão, o outro. E ele ainda pede mais, a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, nós devemos buscar o bem-estar dos nossos irmãos antes do nosso. No verso 4, ele vai explicar o que é a gente ter o mesmo amor. Quando ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Pensa na igreja como um círculo, tá bem? Em que cada um está pensando, está aqui cuidando não somente dos seus interesses, mas do interesse do próximo, né? Aquele que está à sua frente na fila, ou aquele que está atrás de você na fila, nesse círculo, cada um de um lado, né? Pensa numa roda, todos nós, igreja, de mãos dadas, olha que coisa linda, não é uma figura bonitinha, fofinha, não é? Então, pensa nessa imagem, todos nós que estamos aqui de mãos dadas. Vai vir o culto de Natal, imagina a igreja toda de mãos dadas, cantando Noite Feliz. Pode parecer uma coisa pueril, né, infantil, mas, isso comove o coração. Basta você estar ali experimentando o calor, né, estar ali com o irmão e pensando, e buscando, cuidando não somente dos seus interesses, mas do interesse do outro. E aí pensa assim, se eu estou cuidando do interesse dos meus próximos, e os próximos cuidando dos meus interesses, então, o quanto que devem diminuir as nossas preocupações e ansiedades? A zero. Mas é Jesus quem garante isso, para a gente não estar ansioso, não estar preocupado. Mas a gente precisa, ao promover e manter a unidade da igreja, a gente precisa mostrar isso na igreja. E aí quando Paulo diz o que é termos todos aí o mesmo amor, quando ele fala de cada um cuidar não somente do seu interesse, mas também dos outros, ele está nos dizendo que a expressão do amor precisa ser concreta. Não pode ser um mero sentimento. Na Bíblia, quando se fala de amor, quando se fala da expressão do amor de Deus, né, nunca é um mero sentimento, uma coisinha que bate lá fundo no seu coraçãozinho e fica lá. Nunca é isso. Quando Paulo, em 1 Coríntios 13, fala do amor, ele tenta expressar em palavras aquilo que batia fundo no coração dele, enchia o coração dele e transbordava, de maneira tal que ele não conseguia conter. E aí ele não podia fazer outra coisa senão ser movido por esse amor. No verso 5, ele explica para nós, a partir do verso 5, do 5 ao 8, ele vai explicar para a gente o que é ter um só espírito e uma só atitude. Ter um só espírito é ter a mesma atitude de Cristo. Olha só, o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí a gente pode pensar, puxa vida, Jesus Cristo fez tantas coisas, eu vou fazer o quê? Eu tenho que, quando o pessoal na célula tiver fome, e todo mundo tiver esquecido, vou ter que fazer um milagre na multiplicação dos pães? Foi a atitude que Jesus teve. Então eu tenho que ter essa mesma atitude? Para a gente que tem assim, alguma dificuldade, às vezes, para entender o óbvio, ele continua explicando. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
ele vai explicar aqui, em Cristo Jesus, uma expressão de humildade. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, a mesma atitude de Cristo é a atitude de servo. Ter um só Espírito é ter a mesma atitude de Cristo. E ter uma só atitude é ser servo obediente. E obediente até a morte. Como ele diz no verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pode parecer assim uma expressão forte, né? Ser obediente até a morte e morte de cruz, mas é isso que a palavra de Deus está falando para a gente. Jesus já realizou a obra da cruz, tá? Ressuscitou, deu sua vida por nós, e Ele é que mantém a igreja unida, mas nós recebemos a responsabilidade de promover e manter essa união. Tendo um só Espírito e tendo a mesma atitude de Cristo. Atitude essa que foi a de servo, sendo fiel, sendo obediente até a morte. E nos versos seguintes, versos 9, 10 e 11, ele vai deixar bem claro para nós que essa atitude, essa promoção, da unidade, manter a unidade da igreja, tem como propósito não só manter a igreja unida, aquecida, viva, mas é para dar testemunho. Por que a gente está sendo unido, sendo bonitinho, fazendo tudo que Jesus manda? Não é para a gente ficar aqui enclausurado nessa tenda maravilhosa e ficar curtindo esse amor maravilhoso da igreja. Hoje, por exemplo, aqui na Oceânica, nossa, que igreja abençoada. Desde de manhã, parece que a comida não parava. Já teve reunião do serviço, aí teve churrasco. Eu cheguei aqui para a programação das crianças, né, lá do abrigo, que vieram, Lisaura Ruas. E aí cheguei de tarde, ainda estava tendo churrasco, peguei carne, e não foi carne fria, carne ruim não, gente. Parecia até filé mignon, coisa muito boa. Os irmãos estavam aqui celebrando, fizeram a reunião, né, o pessoal do serviço, depois veio a programação de Lisaura Ruas com as crianças, e não parou, aí depois ainda tinha mais doce, refrigerante, uma festa maravilhosa. Você vê a igreja unida. Para a gente que está aqui na igreja mais de um dia na semana, né, venho aqui em média assim, uns 4, 5 dias na semana. Aí estou vendo todo mundo aqui, vem as Déboras, estão orando o dia inteiro, jornada de oração. Gente, a igreja está unida. Agora, é para a gente ficar curtindo só isso aqui? Como a gente já ouviu de púlpito, a célula vai fazer uma programação extra. Não tem sentido a célula fazer uma programação fora da célula sem chamar o amigo de oração. Então a gente faz essa festa toda na igreja, a gente faz o culto, a gente celebra Jesus Cristo, a gente está unido, não é para a gente ficar só curtindo, mas é para a gente convidar outras pessoas, para que elas sejam contagiadas, para que elas percebam que a verdadeira felicidade é a vida em Cristo. O nome, acima de todo nome, é o nome de Jesus, e é isso que ele diz nos versos seguintes, Verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos celebrar a união da igreja, vamos estar unidos, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que as pessoas olhem para nós como um povo, como uma família, e falem assim, gente, que família é essa? É a família de Jesus, é a família de Jesus. Se eu tivesse uma historinha bacana para contar, eu ia fazer um outro meme, né? Não ia falar assim, você é de Jesus, não, eu ia fazer assim, que isso aí? É a família de Jesus, né? É a família de Jesus. Você vai para onde hoje? O que você vai fazer hoje? Eu vou me encontrar com minha família. Que família? Família de Jesus.
E hoje tem um churrasco da minha família, da sua família. Quantas pessoas vão? Vão umas 200 pessoas. Tua família é a família de Jesus. Você fala assim, a família. Mas não fala, eu falei muito pensando no outro, né? Fala assim, é a família de Jesus. É a família de Jesus. Essa união toda é para a gente anunciar o nome de Jesus. Quando a igreja está unida, ela dá um bom testemunho. E a união da igreja não tem outro propósito senão dar o testemunho de Jesus Cristo. Se você lembrar comigo do que Jesus diz lá em João, por exemplo, capítulo 14, no verso 23 ele diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós somos família de Jesus, a família de Deus. Jesus vive em nós e para a promoção dessa unidade, manter essa unidade, basta uma coisa: obedecer. É essa a atitude de Cristo. A obediência aqui é a chave para a gente promover e manter a unidade da igreja. Então a gente entendeu que é imprescindível que a igreja esteja unida, a gente entendeu como é que a gente faz isso, agora a gente está entendendo que tem uma coisa na qual a gente pode se concentrar para promover e manter a unidade, que é a obediência. Eu sei que quando a gente fala de obediência nos tempos atuais, a gente pode ficar até assim meio incomodado, não é? Porque a gente vive num tempo em que a postura dominante é a da rebeldia. A gente está sofrendo isso aí com o espírito do tempo, né? Com um zeitgeist aí já há alguns anos. E o princípio que impera na mentalidade de muitas pessoas é o princípio da rebeldia. E às vezes a pessoa nem sabe por que ela é do contra, mas ela é do contra. Se você diz sim, ela vai dizer não. Se você diz não, ela vai dizer sim. Então, quando a gente fala de obediência, há uma deturpação do conceito. A gente pensa obediência como uma subserviência a um opressor, né? Quando você fala assim, obediência, disciplina, organização, né? Essas palavras parecem, ai, que palavra opressora. Não me oprima, não me oprima. Eu sou livre, como é que eu serei obediente? Eu não posso ser obediente. Eu primo pelo espírito da rebeldia, eu vou promover as revoluções, né? Quando eu era mais novo, tinha até uma banda que se chamava RPM, Revoluções por Minuto. Aí tinha uma música que todo mundo usava para tentar conquistar as meninas, né, que era Olhar 43. Até hoje, essa geração, a minha geração e a anterior, está tentando entender o que é Olhar 43. Porque todos os olhares, assim, 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 por mais charme que você jogasse, nunca dava certo. Talvez fosse algum outro problema que eu tinha, né? Aí só Jesus para promover uma união maravilhosa, né? Aí me deu minha esposa, que deve estar por aí com meu filho, está lá, ó. Valeu, exalta aí a santa paciência que ela tem, gente, é uma abençoada. Bom, então obediência pode parecer para nós que é alguma coisa opressora, que é alguma coisa que não promove a liberdade, o espírito de aventura, mas muito pelo contrário. Essa deturpação impede a gente até a celebrar a unidade da igreja. Obediência a Jesus não é um ato medroso em resposta a um Deus opressor. Não é. Entenda isso, experimente isso no seu coração. Leia a palavra e você vai perceber exatamente o que eu estou te falando. Obedecer a Jesus, obedecer a Deus, não é uma resposta medrosa a um Deus opressor. Muito pelo contrário. Obediência é um ato apaixonado em resposta a um Deus amoroso,
ao Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então Deus matou, enviou o seu Filho para morrer por nós, entregou em sacrifício. Matou talvez não seja a melhor expressão, mais adequada, mas deu em sacrifício por nós. Jesus morreu, mas o amor de Deus é tão infinito, que venceu até a morte. E aí nos deu a vida eterna. Por nós recebermos esse presente, assim, cujo valor a gente não consegue nem pesar, é que a gente dá essa resposta em obediência. Como Jesus disse lá em João 14, 23. Vocês me amam? É como se ele estivesse perguntando, em outra ocasião ele pergunta, vai perguntar para Pedro, você me ama? Então faz o que eu estou te pedindo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se nós amamos a Jesus, nós obedecemos a Jesus. E obedecendo a Jesus, nós promovemos e mantemos a unidade da igreja. Agora, nem tudo são flores. Há obstáculos, há empecilhos, desafios nas nossas vidas que se levantam contra essa unidade da igreja. Os maiores empecilhos à unidade da igreja, eles não vêm de fora. Isso é algo muito curioso. Até a gente tem não apenas exemplos bíblicos, mas exemplos históricos. Na história do cristianismo, que se mistura aí à história do Ocidente, a gente percebe que as ameaças à unidade da igreja, elas nascem dentro da própria igreja. Somos nós que criamos os obstáculos à unidade. Esses obstáculos, eles aparecem de diversas formas, não é? E alguns nomes para esses obstáculos, como por exemplo, as heresias, a apostasia, a traição, a falsa doutrina. Desses aí, gente, o que mais promove divisão na igreja, que atenta contra a unidade da igreja, são os falsos ensinos. Daí vem as heresias, daí vem as apostasias, que é apostasia, você apostatar da fé, você abandonar, você não só abandonar, mas você renegar, você negar a Cristo, negar a obra de Cristo. E assim sair da comunhão da igreja. O que mais promove divisão são os falsos ensinos. E quem mais promove as divisões são os falsos mestres, são os traidores de Cristo, pois traíram o Evangelho e deturparam o ensino de Jesus. O problema é tão sério, que ao longo do Novo Testamento inteiro, só para falar do Novo Testamento inteiro, a gente vê alertas sobre os falsos ensinos e os falsos mestres ao longo de todos os livros e cartas do Novo Testamento, praticamente todos eles. Por exemplo, nos Evangelhos, não preciso citar muitos exemplos, Judas Iscariote, um traidor do Senhor, em dado momento, foi, poxa vida, vão gastar esse dinheiro aqui, não era melhor que a gente pegasse esse dinheiro e desse para os pobres? Se coloca como um falso irmão, como se fosse um zeloso da fé, uma falsa espiritualidade, uma falsa santidade. Os falsos ensinos e os falsos mestres vão se apresentar de diversas maneiras. Em Atos 5, por exemplo, Ananias e Safira. Nas cartas de Paulo, então, como ele está se dirigindo às igrejas, a todo momento ele vai falar contra esses falsos ensinos e os falsos irmãos, os falsos apóstolos. E na carta aos Coríntios, ele vai falar lá dos problemas. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele alerta sobre os falsos apóstolos, sobre os falsos irmãos, e ele vai ser duro com isso, porque ele sabia que isso é extremamente nocivo à igreja.
A igreja não cisma, não se racha, não há divisão na igreja que venha de fora, mas isso nasce dentro da igreja. Por isso Paulo e todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus sabe do perigo desse problema. Em Gálatas 2, por exemplo, ele também vai alertar sobre os falsos irmãos. Em 1 Timóteo 1, a gente acabou de ler aí na leitura anual da igreja, né? Ele alerta contra as falsas doutrinas. Em 1 Timóteo 6, ele também alerta contra as falsas doutrinas. Em 2 Timóteo, ele chega a citar 2 irmãos que naufragaram na fé e por causa provavelmente de uma apostasia deles, ele chega a dizer que esses 2 eu entreguei a Satanás. Em Filipenses 3, ele também alerta contra a falsa circuncisão. Em 1 João faz um alerta, tem 3 blocos textuais em que ele repete 3 vezes que a gente esteja alerta, tomemos cuidado com os anticristos. Não fica fazendo teologia a partir desses filmes de Hollywood, não. O anticristo, vem uma pessoa que vai ter um número escrito. Não é isso, não. Vamos ler Apocalipse, que a história é outra, tá bom? Em 1 João, quando ele está falando dos anticristos, são aqueles que promovem ensinos que são anticristãos. Ou seja, que atentam contra Cristo, que querem derrubar a igreja, querem dividir a igreja. Na idade contemporânea, a gente pode chamar de teologia liberal, a gente pode chamar de heresia. E olha, o que tem aí de teologia que não presta, é muita coisa. Mas não dá para, o peso mesmo, não enche nem 100 gramas. Não tem peso. Esses falsos ensinos só têm um objetivo: rachar a igreja e levar a gente para o inferno, para que a gente abandone Jesus. Em Apocalipse, João volta ao tema e fala do falso profeta, que junto com a besta do Apocalipse, tá? Não é aquela pessoa que você considera aí, isso aí não pensa. O falso profeta junto com a besta, e depois vai Satanás, vai todo mundo de ruim, vai para o lago do fogo do inferno. Então, irmãos, só para citar o Novo Testamento inteiro, a gente percebe que possivelmente a maior ameaça à unidade da igreja são os falsos ensinos, são os falsos mestres, que vêm com aparência de santidade para nós e nos enganam. Geralmente as pessoas não vêm assim rachando, não, e falam assim, vamos lá, pode fazer tudo, vamos lá, na vida, faz de tudo na vida. Não vou ficar citando exemplo, tá bom? Para não dar aí asas à imaginação, tá bem? Mas você percebe tudo contra Cristo. É só você comparar com Jesus, e você vai entender o que eu estou falando. E tem igrejas que promovem isso. E eu não estou falando daqui de perto da gente, não, eu estou falando do mundo inteiro. Tem igreja que pelo mundo inteiro acontece isso. Sabe qual é o resultado? Sabe o que aconteceu, por exemplo, na Europa, por exemplo? Igrejas se transformam em bar, se transformam em cafés, sabe? Uma livrariazinha, que coisa bonitinha, um cafezinho, era igreja. Quem anda de skate aqui? Curte andar de skate? Vai lá, acho que é na Inglaterra ou Escócia, que tem uma igreja que se transformou numa pista de skate. Vocês podem imaginar um negócio desse? Imagina a tragédia que seria daqui a 5, 10, 20 anos, a igreja oceânica, nós estamos aqui e como vendo a obra de Deus acontecer, a gente acha, poxa, Deus está fazendo um avivamento no nosso meio. E longe de nós, mas imagina se toda essa obra morresse e isso aqui se transformasse numa casa de show, nada contra uma casa de show de se divertir, não é isso. Eu acho que eu estou sendo claro, né? Aqui está acontecendo a obra de Deus. As pessoas estão celebrando uma vida de santidade em Cristo Jesus, estão promovendo a verdadeira felicidade dessa vida para anunciarem a outras pessoas. Imagina se essa obra morre.
A morte é o resultado das falsas doutrinas, da atuação dos falsos mestres. É só você olhar para a história, é só você olhar lá para a Europa, para essas igrejas que já fecharam. Qual é a nossa resolução? Muito simples: obedeça, obedeça. Assim como Jesus, como Paulo disse, vocês têm que ter a mesma atitude, mesmo espírito e uma só atitude em Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Ele tomou, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte. Gente, se for necessário morrer por Cristo, que a gente morra. Que a gente morra. Por conta da vida confortável que a gente vive, é difícil até falar dessas coisas. Eu desejo que Deus me dê essa força de, até diante da morte, eu permaneço obediente. Mas a gente ainda não está diante da morte, mas temos desafios na igreja. Sabemos que as divisões nascem de dentro da igreja. Então a gente tem que permanecer obediente até a morte, obediente a Jesus Cristo, porque um só traidor pode ruir uma obra inteira. Judas só não destruiu a obra de Cristo porque já estava ali planejado por Deus. E Deus, como Agostinho diz, uma das coisas mais divinas, belas de Deus, não é que Ele faça apenas o bem, mas Ele também tira do mal o bem. De uma coisa ruim, Ele promove algo bom. Mas não é para a gente assim, que bom que tem a racha e divisão na igreja, né? Que aí planta outra igreja no outro lugar. Já ouvi alguém dizer isso. Isso não é ensino da palavra de Deus. A gente tem que multiplicar, não dividir, não rachar. Vou dar um exemplo histórico, e aí num filme, para quem não vai querer ler livro nem nada, você pode ver um filme. 300, já viu 300? Então, o filme é antigo. Pelo amor de Deus, se tiver mimimi com um negócio de spoiler, depois eu vou fazer igual o Marcão, né? Vou dar um puxãozinho de orelha, por favor. Já estudou história, já viu o filme, é um filme antigo, né? Os 300. Ali é uma espécie de... é uma estilização. Eu sei que é baseado lá num quadrinho e tal, mas a história aconteceu, foi a Batalha das Termópilas. Foi uma das estratégias, uma das batalhas mais incríveis da história. Lá pelo século V a.C., o Império Persa estava indo à Grécia para invadi-la. Sabendo disso, o que fizeram os espartanos? Juntaram mais um bando de gente lá, mais outros gregos, alguns atenienses e tal, e foram para um trecho estreito lá das Termópilas, em que eles poderiam enfrentar os persas ali, embora eles fossem em menor número. Junto com os 300 de Esparta, havia mais algumas centenas de outros cidadãos de outras cidades e estados lá da Grécia, ok? Mas os 300 ficaram famosos porque eles permaneceram. Quando viram que não venceriam, mandaram parte do exército grego: vocês podem voltar, a gente vai aguentar o tranco aqui. E aí ficaram naquele estreito por quase 7 dias batalhando contra estima-se que eram assim 700 mil, mais ou menos, 700 mil persas enfrentando aquelas centenas de espartanos e gregos. Eles foram segurando ali, segurando. Quem entende de estratégia, arte marcial, sabe, né? Você vai enfrentar uma multidão direto, não dá, você vai enfrentar um por um. Então o que você vai fazer? Vai colocar um por um em fila. Foi essa a estratégia deles. Pô, mas é uma estratégia tão boa, por que eles perderam? Por causa de um traidor. Por causa de um traidor. Efialtes foi até os persas e falou: vocês querem ganhar? Querem vencer? Tem um caminhozinho, vai por aqui por trás. Então os persas deram a volta atrás do penhasco, cercaram os gregos, cercaram os espartanos e os outros gregos, e assim venceram. Mas depois acabaram perdendo na Batalha de Salamina. Bem feito para eles.
Mas a história não lembra da Batalha das Termópilas como uma derrota, mas lembra da força, do vigor, da unidade dos espartanos, dos 300 de Esparta, embora tivessem até outros por lá. Irmãos, para a história ficará a unidade da igreja oceânica, a obra da igreja oceânica, a obra da igreja de Cristo aqui nesse lugar. Se entre nós tiver algum traidor, alguma pessoa que esteja traindo a Jesus, não está traindo o Daniel ou qualquer pessoa aqui, está traindo a Cristo, ensinando falsas doutrinas, ensinando falsas posturas, posturas de rebeldia, essa pessoa cairá no esquecimento. Assim como Judas Iscariotes não encontrará paz na sua vida. Assim como Efialtes, que foi aos persas, e é claro que ele esperava receber uma recompensa, mas não recebeu, porque logo depois os persas perderam. Então não há recompensa para os falsos mestres, não há recompensa para os traidores. Mas nós, obedientes a Cristo, nós já temos a recompensa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para nós permanece apenas isso: obedecer ao Senhor Jesus. Resolutamente, não pode ter outra opção para você, tem que seguir a Jesus, tem que obedecer a Jesus. E assim a gente vai promover e manter a unidade da igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E nós te pedimos, ó Senhor, que tenhas misericórdia de nós, nos ajudando a cumpri-la, e que, mesmo que no nosso coração não tenha agora a força necessária, uma força de vontade para a gente concretizar essa obediência até a morte, se porventura em algum momento a gente tiver que enfrentar a morte, ajuda a gente com o Teu Santo Espírito para que a gente seja de verdade obediente até a morte. Mas nos desafios diários que a gente enfrentar, Senhor, ajuda a gente a ser obediente, que a gente não mova 1 milímetro sequer do caminho de Jesus, mas a gente esteja trilhando firmemente o ensino de Jesus, porque nós amamos o Senhor Jesus e nós somos e seremos obedientes, Pai. Em nome de Jesus. Amém.